Mundo aí, gente, me ouvindo? Sim. Vamos lá, voltando aqui, ó. Voltando a falar sobre Orígenes, né? Esse é o nome de mais um pensador, né? Ele era discípulo de Clemente de Alexandria, também, que foi um filósofo, né? Um cristão, mas voltado mais para o campo da filosofia, entender, conhecimento. Então, vamos lá. Orígenes era filho de pais cristãos. Seu pai foi mártir na perseguição de Sétimo Severo. Então, o pai dele já foi aquela pessoa que entregou, né? Eu estava falando para vocês que, nesse período, o Império Romano tinha uma lei que autorizava a prender cristãos, né? E esses cristãos tinham a chance de negar a fé, né? Falar perante todo mundo que aquilo que eles acreditavam era mentira, que não era verdade. E depois disso eles tinham que adorar o imperador e os deuses do imperador. Então, na grande maioria, não aceitavam e preferiam a morte do que adorar outros deuses, ou a figura do imperador, né? A gente já começa a ver aí qual é o coração desses homens, esses homens genuínos em Cristo, né? E essa perseguição de Sétimo Severo é a mesma que obrigou a Clemente a fugir de Alexandria, né? Então, Orígenes e Clemente era praticamente discipulador e discípulo, mas nessa perseguição, Orígenes também teve que fugir, Clemente também teve que fugir, o pai de Orígenes é morto, né? E aí a gente... sua mãe, querido, Orígenes quis se unir a seu pai e sofrer martírio também. Olha o coração desse jovem. Mas sua mãe escondeu suas roupas e Orígenes se viu obrigado a permanecer em casa, onde dedicou a seu pai um tratado que exortava o povo a ser fiel até a morte. Então, ele pega essa situação de dor, de indignação, e ele produz um tratado, um livro, que exortava o povo a ser fiel até a morte. Aos 18 anos, Demétrio, o bispo de Alexandria, deu a Orígenes a função de preparar as pessoas ao batismo, formar os catecúmenos, pessoas que receberiam a instrução da doutrina, e foi reconhecido como mestre por muitos. Então, Orígenes, ele começa, né, ali jovem, a instruir, a dar aula dos primeiros passos na fé, né, aula de batismo, e muitos ali reconhecem ele como um mestre. Já era um menino assim muito promissor, né? Deixou o ensino sobre o batismo com seus discípulos e começou a se dedicar a discípulos mais adiantados, produzindo um trabalho de docência em uma escola cristã, organizada no estilo da organização dos grandes filósofos pagãos. Então, ele começa a deixar essa parte inicial para discípulos que ele formou, né? Vocês agora ensinem, vocês deem essa aula aqui, ensinem, instruam eles, porque eu estou indo para uma outra missão aqui. E aí era ensinar nessa escola ali, né? Uma escola que tinha como base até as academias filosóficas, né? Nessa escola, muitos vinham ouvi-lo, entre eles cristãos, pagãos, a mãe do imperador e o governador da Arábia. Então, nós já vimos assim que o que ele falava tinha uma coisa diferente, porque as pessoas começaram a vir ouvir Orígenes.
Orígenes, por briga com o bispo de Alexandria, e aí a história vai dizer que é ciúmes e outras questões, é obrigado a deixar Alexandria e viver em Cesareia, onde continuou seus estudos por mais 20 anos. No período da perseguição de Décio, por volta de 249 d.C., Orígenes teve a oportunidade de mostrar a firmeza de sua fé. Foi torturado grandemente, sendo libertado. Morreu pouco tempo depois. Morreu em Tiro, por volta dos 70 anos. Sua contribuição literária foi imensa. Para muitos foi um gênio. Produziu a Hexapla, uma transliteração do hebraico com letras gregas, para o leitor que não conhecesse o hebraico, para que o leitor que não conhecesse o hebraico pudesse emitir o som hebraico através de fonema grego. Produziu 4 versões distintas do grego. Produziu comentários bíblicos e sermões sobre boa parte do texto bíblico. Tratava de relacionar a fé cristã com a filosofia desenvolvida na época, conhecida por historiadores de neoplatonismo. Orígenes relacionava a fé, mas não permitia que doutrinas fundamentais fossem negadas. Então, Orígenes é um cara que dialoga mais. Então, é aquele cara que traz conceitos da filosofia e ele conseguia ver esses conceitos dentro da Bíblia. Nada que difira as doutrinas dos apóstolos e da igreja deve ser aceito como verdadeiro. Então, se aquilo que ele entendia ali pelos filósofos não fosse diferente da doutrina que os apóstolos ensinaram e a doutrina que a igreja vivia, podia ser aceito como verdadeiro. Orígenes acreditava na existência de um só Deus, criador e ordenador do universo. Então, só nessa ideia ele já combatia Marcião e o gnosticismo. Marcião acreditava que existia Deus supremo e o Deus Jeová, né, como a gente já falou. E o gnosticismo acreditava que um outro Deus, meio que de uma forma meio rebelde, veio e criou esse mundo, que o Deus Supremo não queria. Então, ele já quebra essas duas teorias, por acreditar que só existe um único Deus. Acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado antes de toda a criação, que se encarnou, se tornando homem e Deus ao mesmo tempo. Então, ele já acredita que Jesus, quando ele esteve na Terra, ele foi tanto homem como Deus, né? Acreditava também que o Espírito Santo tem a mesma glória do Pai e do Filho, mas sua doutrina não está totalmente clara. Então, ele acreditava que o Espírito Santo era, sim, a terceira pessoa da Trindade, mas ele não compreendia muito bem a pessoa, a função do Espírito Santo. Acreditava que a alma vai receber castigo ou recompensa segundo a sua vida neste mundo, e que no final haverá a ressurreição do corpo, que se levantará incorruptível. Então, alguma ideia dessas aqui de Orígenes, todos vocês acreditam? Tem alguma que, olha, isso aqui eu acredito diferente? Fala aí comigo. Estão aí, gente? Eu acredito. Todas, Só no, todas. só no Espírito Santo que ele falou que ele não sabia direito qual era a função, né? Mas ele Que a gente sabe acreditava que que era o quê? que era a terceira pessoa, que era Não, isso é. Isso eu também ah, acredito. que tem a mesma glória do Pai e do Filho. Mas Eu ele não creio sabe. também. Eu creio também. Então,
Daniele também queria tudinho ali? Dani? Acho que tua irmã não tá aí, não, pô. Ué, será que eu não... Acho que só tá eu e você. Vê? Não, tá aqui. Aí, Tá. tô vendo ela aqui no meu. Apareceu no teu? Não, no meu não tô vendo, não. Tá, caiu. Não sei. Depois tu manda uma mensagem para ela aí, eu vou seguindo aqui. Então vamos seguir. Beleza. Orígenes compreendia que o pensamento, né, a especulação, que não comprometesse a verdade ensinada pelos apóstolos e a verdade vivida pela igreja, poderia ser investigado através das escrituras. Assim, ele abre uma investigação sobre a criação e conclui. Então, ele já é aquele cara que gosta de pensar, de ler, de pensar, de compreender. E aquela compreensão, aquela ideia que ele buscava, que não comprometesse, né, o pensamento dos apóstolos e a vivência da igreja, não tinha problema de pensar. Então, ele conclui, através das duas histórias da criação contadas em Gênesis 1 e Gênesis 2, e a diferença do verbo utilizado neles, o primeiro criar, e já na segunda história, o verbo utilizado corresponde a plasmar. Orígenes especula que no primeiro momento Deus criou seres espirituais. Por isso o texto conclui que eram homem e mulher, ou seja, sem distinção sexual. Assim, Deus criou seres primeiramente espirituais. Porém, eles se afastaram de Deus e caíram, indo uns para as partes mais inferiores, que são os demônios, e outros para esta terra. Nessa terra, eles precisavam de um corpo. Por isso, em Gênesis 2, o verbo é plasmar, pois Deus deu corpo a esses espíritos. Assim, todo ser humano existia e, por pecar, veio parar nessa terra. E assim era necessário um corpo. Então, o que tu acha aí, Nana? Essa ideia de esse pensamento de origem saiu agora, está dentro. Sei lá, meio fantasioso, né? Sei lá. Tu vê que Tá, tá meio, sei lá, meio muito filme de, de coisa, de. Ah, não esqueci a palavra. Achei meio fantasioso, sei lá. então, aí tu vê que quando a gente começa, né, a querer botar as nossas ideias na Bíblia, é onde começa a sair. E aí, por ele vir dessa academia de filosofia ali da Alexandria, era uma área de muitos filósofos, por mais que essa ideia, para Orígenes, partia das escrituras, na verdade, esse pensamento é idealizado por Platão. Uhum. As almas se acham nesse mundo porque caíram do mundo superior das ideias puras. Então, na verdade, ele queria, né, ele entender esse pensamento de Platão. Ele começa a colocar isso através da Bíblia, e como a Bíblia não deixa tão claro ali, ele coloca, é, como é que é? Tem essa compreensão, né, que
Então, Deus criou primeiro lá em cima os seres espirituais e nós caímos lá em cima e viemos para esse mundo aqui. Uns foram para um mundo mais tenebroso, que são os demônios, e aí a gente vê que como existe esse entendimento de algumas ramificações de religiões, né? Tem religião que crê que a gente está em evolução, porque nós precisamos chegar no nirvana, que é aquela área magma lá em cima, onde Deus se encontra, e a gente está num processo de evolução, de eras, até chegar lá. Tudo isso vem muito dessa ideia platônica. E a gente entende aí que a Bíblia diz que ao homem é dado o direito de uma só vida, e após isso segue-se o juízo, né? Continuando, pensamentos de Orígenes baseado em Platão. Então, outros pensamentos de Orígenes. Neste mundo, o diabo e seus demônios nos têm aprisionados. E Jesus Cristo veio destruir o poder do diabo e nos mostrar o caminho que devemos seguir em nosso regresso ao mundo espiritual. Deus sendo amor e o diabo um espírito como o nosso, ao final o diabo também se salvará. E todos regressarão ao seu estado inicial, quando tudo era espírito. Então, olha como é que ele já começa a sair. No mundo espiritual, todos continuarão sendo espírito e sendo livres. Portanto, nada impede que haja uma nova queda, a criação de um novo mundo material, novos corpos e uma nova história. Assim, o ciclo queda, restauração, queda continuará para sempre. Esse pensamento se aparta totalmente ao pensamento da Igreja dos Apóstolos. Então, aquilo que a gente falou, ele acreditava que nós éramos seres espirituais que estávamos nesse corpo com a intenção de evoluir. E nós entraríamos nessa evolução, mas um dia nós cairíamos de novo. E aí nós tínhamos que galgar tudo isso, chegar à evolução, e isso virava um ciclo. Importante ressaltar que Orígenes deixa claro que esse pensamento é particular dele e que não tem maior autoridade que o pensamento dos apóstolos e da igreja. Então, por mais que ele pensasse isso, ele deixava claro que esse pensamento era dele e não da igreja. Que as ideias de Orígenes com relação a alguns pontos eram mais platônicos do que cristãos, nós já falamos. Orígenes combateu Marcião e o gnosticismo, porém acreditava que Deus não tinha intenção de criar esse mundo. Porém, foi obrigado pelo pecado do homem. Pensamento que nos diz respeito à vontade de criação de Deus. É semelhante a ambas as heresias combatidas inicialmente. Então, sem querer, ele deu base para aquelas duas heresias que ele combateu no início, né? Concluindo, conclusão, né, dos mestres da igreja. Eram 3 teologias diferentes. Irineu é o defensor da doutrina tradicional da igreja. O pastor que luta pelo viver da sã doutrina em sua comunidade. Então, Irineu era o cara que, por ser pastor, ele só queria seguir a doutrina que ele aprendeu. E ele não queria colocar nada mais em cima. Tertuliano também é defensor da doutrina tradicional, mas seu próprio legalismo nessa defesa o leva, com o tempo, a romper com a mesma igreja que pretendia defender. Então, Tertuliano começa, mas essa ideia de negociar algumas coisas leva ele a romper com essa igreja mais radical. Clemente e Orígenes são mais pensadores que pastores. Estavam preocupados em descobrir os segredos mais elevados de Deus e de sua criação. Então, estavam mais preocupados em desvendar os mistérios do que propriamente pastorear a igreja. Nos 3, Irineu
é quem mais se aproxima do espírito original do Evangelho. No decorrer da história, a teologia de Irineu foi ficando esquecida e as outras duas foram crescendo. Olha o grande problema aí. Acontece agora nesse período aqui a perseguição no século III, né? O século III ali a partir de 201 até 300, né? Então, até fins do século II, até do ano 200 ali depois de Cristo, a igreja desfrutou de relativa paz. O império, focado nas guerras civis e invasões bárbaras, né? Esses bárbaros aqui eram pessoas que pertenciam a qualquer outra etnia, não era aqueles... A gente pensa em bárbaro do filme, né? Não, era qualquer pessoa que não era do império, era considerada bárbara. Então, o império, focado nas guerras civis ali, territoriais e as invasões bárbaras, deixa de prestar atenção aos cristãos. Então, eles tiraram o foco dos cristãos e passaram a prestar atenção nessas guerras. Então, os cristãos estavam vivendo um período de paz. Nesse período ainda estava em vigor a lei estabelecida pelo imperador Trajano, que morreu ali em torno de 117 depois de Cristo. Então, nós já estamos aí no século... A partir do século 200, e essa lei ainda estava em vigor. Então, a lei dizia que os cristãos deveriam ser castigados se fossem denunciados, ou se negassem a oferecer sacrifício aos deuses ou à imagem do imperador. O Estado não deveria fazer esforços, gastar recursos para buscá-lo. Então, não era uma perseguição que o Estado investisse, não era isso. Era se houvesse alguma denúncia de alguém que estava criando uma revolução, trazia-se essa pessoa e ela era julgada pelo Estado. No século III, entretanto, a situação mudou. 2 decretos que afetaram profundamente a vida da Igreja, decretados por Sétimo, Severo e Décimo. Então, começa agora a perseguição sob Sétimo Severo, né? Sétimo Severo era imperador de Roma na época, no início do século III. Ele conseguiu consolidar seu poder, pondo fim a um período de lutas internas que tinham debilitado o império. Então, ele trouxe a paz ao Estado. Essa forma de governo destruía a formação de legiões internas, que poderiam se tornar mais tarde um motivo de desarmonia, né? Uma guerra civil para o império. Então, ele, com a intenção de criar essa paz interna, ele quer desarticular qualquer grupo que trouxesse algum alvoroço, né? Alguma divisão. Pensando nessa paz, Sétimo Severo propõe uma política religiosa de caráter sincretista. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Então, a ideia aqui era fundir religiões numa só religião para acabar o problema de divisão. A ideia era unir todos os seus súditos na participação do culto ao Sol Invicto, no qual se fundiriam todas as religiões da época, assim como os ensinos de diversos filósofos. 2 grupos religiosos se negavam a se dobrar diante do sincretismo, sendo eles judeus e cristãos. Sétimo Severo, para combater esses grupos, proíbe, sob pena de morte, toda conversão ao judaísmo ou ao cristianismo. Então começa aí um problema. E como a lei de Trajano ainda estava em vigor, né, voltava-se a ser utilizada, porém de forma mais intensa. Então agora começa, eu quero a paz, tem uma lei, quem se converter, não quiser aceitar essa única religião para a gente viver essa paz,
a gente vai perseguir de forma mais intensa. Então, perseguição forte aos novos convertidos e seus mestres. Em 202, ano do Edito de Sétimo Severo, marca um novo marco na história da Igreja. De acordo com alguns historiadores, deixa eu voltar lá. Eri, fica à vontade aí. Estamos aqui na história da Igreja. Opa. Em 202, ano do Edito de Sétimo Severo, marca um novo marco na história da Igreja. De acordo com alguns historiadores, Irineu de Leão sofre martírio nesse período. Leônidas, pai de Clemente, também. Clemente foge para a Capadócia, na vigência dessa perseguição. O mais famoso martírio dessa época foi o de Perpétua e Felicidade, que ocorreu por volta de 203. Perpétua e Felicidade, heroínas da fé. Então, a gente está aqui antes de se estabelecer a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente está na igreja ali católica só, né? Católica, a ideia era universal, né? Então, era aquela igreja que não era a igreja romana, não, era a igreja que os apóstolos começaram e estava sendo dada a sequência. Então, essas duas mulheres, né? Seus martírios aconteceram por volta de 203. Especula-se que Perpétua e seus companheiros eram montanistas. A gente viu que os montanistas foram considerados hereges, porque chegou a um ponto da convicção deles que eles achavam que as revelações que esse líder chamado Montano fazia era mais importante do que as escrituras. Então, a igreja da época julga eles como hereges. Eles são hereges. Como é que ele diz que é essa pessoa que está acima? E também Montano dizia que ele é como se fosse o novo momento de Deus, né? Era tipo a última fase. Nós sabemos que a nossa última fase chama-se Jesus. Então, especula-se que Perpétua e seus companheiros eram montanistas e que o autor que deixou o testemunho foi Tertuliano. O martírio acontece a 5 catecúmenos, 5 pessoas que se preparavam para receber o batismo, sendo alguns adolescentes, por acusação de terem decidido se tornarem cristãos, desobedecendo assim o decreto imperial. Então, esses jovens, ouvindo a palavra, conhecendo, sendo instruídos, sendo discipulados, eles decidem entregar sua vida a Cristo. Perpétua é uma jovem de boa posição social que amamentava ainda seu filho recém-nascido. Perpétua era acompanhada de 2 escravos, Felicidade e Revocato, e mais 2 jovens, Saturnino e Secúndulo. Quando Perpétua e seus companheiros foram presos, o pai de Perpétua tratou de convencê-la a abandonar a sua fé e assim salvar a sua vida. Ela lhe respondeu: assim como cada coisa tem seu nome e é inútil tratar de mudá-lo, ela tinha um nome de cristã e não podia mudá-lo. O que vocês acham aí? Tu tendo um filho recém-nascido, te pegam, né, para você negar a tua fé, adorar outros deuses, e você se nega. Teu pai vem te convencer a negar, porque senão tu ia morrer, e você se nega. O que vocês acham
desse pensamento? Ela está certa, ela está errada? Fica aberto aí. É muito amor, né, a Deus, né? Ela fazer isso. Que deve ser muito difícil tu saber que tu vai morrer e vai deixar teu filho recém-nascido por amor a Deus. Mas ela tá certa. A gente não pode negar o nosso Deus. Independente de quem fique, de quem não fique. Olha o coração, gente. Vou seguir. Felicidade, né? Felicidade, ora. O processo de martírio deles foi longo, desenvolvida pelo Império, pois a intenção era fazer com que eles decidissem abandonar suas convicções de fé. Então, eles ficaram um período sendo cozinhado ali, né? Passando por terror psicológico, cada hora um falando, um botando terror, e eles ali na sua convicção de fé. Felicidade, que estava grávida quando foi presa, temia que, em razão de sua gravidez, olha isso, gente, lhe perdoassem, ou ao menos que atrasassem o seu martírio e que não pudesse sofrer junta aos seus companheiros. Então, Felicidade não estava com medo de morrer. O que ela não queria é que, por ela estar grávida, isso se tornasse um empecilho para ela morrer junta com essas pessoas. E segundo o Martírio, né, o livro, suas orações foram ouvidas e atendidas pelo Senhor. E ao 8º mês de gravidez, quer dizer, antes do tempo, deu à luz uma menina, que imediatamente foi adotada por outra irmã na fé. Ao verem Felicidade se queixar das dores do parto, os carcereiros perguntavam como ela esperava ter a coragem para enfrentar as feras. Quer dizer, eles ficavam ali botando o terror. Pô, se tu só com essa gravidez, tu já está tendo essas dores todas, tu já pensou o que vai ser quando as feras te morderem, rasgar teus ossos? Tu já pensou nisso? Felicidade responde: agora meus sofrimentos são só meus. Mas quando tiver de enfrentar as bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, visto que eu estarei sofrendo por ele. Olha essa convicção também. Continuando o martírio de Perpétua, Felicidade e os jovens. Seguindo, os homens foram lançados às feras. Saturnino e Revocato morreram rapidamente, mas nenhuma fera quis atacar Secundo. O javali que soltaram, em lugar de atacá-lo, atacou um dos soldados romanos e o matou. Em outro momento, amarraram Secúndulo para que um urso o atacasse, mas o urso se negou a sair do esconderijo. Por fim, o próprio Secúndulo anunciou ao seu carcereiro que um leopardo mataria, e assim aconteceu. Perpétua e Felicidade recebem a notícia que uma vaca furiosa estava preparada para elas. Quando chegou o momento, a vaca atacou Perpétua e a lançou para o alto. Essa arrumou seu vestido desfeito sobre suas carnes expostas e pediu que lhe permitissem arrumar seus cabelos, pois a cabeleira solta era sinal de luto, e para ela esse momento era de grande felicidade e não de luto. Perpétua vai para perto de Felicidade, que estava deitada por ter sido ferida pela vaca, levanta sua companheira e pergunta em alta voz: onde está a famosa vaca? Por fim, desgarradas e sangrando, as mártires se reuniram no centro do anfiteatro, onde se despediram com um ósculo de paz, beijo de despedida, e se dispuseram a morrer à espada.
Quando chegou a vez de Perpétua, seu carrasco tremia e não acertava feri-la de morte. Ela tomou-lhe a mão e a dirigiu para que ferisse na garganta. Nesse momento, o martírio comenta: talvez o demônio a temesse tanto que não se atrevia a matá-la sem que ela o quisesse. Logo após esses martírios, acontece um período de paz. Então, pouco depois, a perseguição acalmou novamente, a lei continua em vigor, com algumas pessoas sendo martirizadas de uma forma pontual, um aqui, outro ali, bem, mas não nessa intensidade, né? O imperador Carácala sucede Sétimo Severo, em 211, e vem com a proposta de estender a cidadania romana a todos os súditos livres, os que não eram escravos, para ganhar a simpatia do povo. Seus sucessores, Hélio Gábalo e Alexandre Severo, promoveram política sincretista semelhante a Sétimo Severo, porém sem obrigar judeus e cristãos a seguir. Conta-se que Alexandre Severo tinha em seu altar a imagem de Cristo e Abraão, além de vários deuses. Sua mãe, Júlia, escutava os ensinos de Orígenes. Por quase meio século, a igreja viveu um período de paz e crescimento. A geração de convertidos desse período não conseguia conceber as antigas acusações contra os cristãos. E ainda, ao saberem da história de vida de alguns antecessores que entregaram as suas vidas para não negar a fé, eram motivados a ter uma fé semelhante a esses, a quem muitos se admiravam. Então, nesse período que sucede, o povo já não consegue entender aquelas acusações, porque os cristãos eles têm, eles fazem incesto, porque acho que é incesto, né? Que o irmão casa com a irmã, eles são canibais, então isso já não era mais aceito, isso é meio que um delírio que a própria população não aceitava ao ver a conduta daquelas pessoas. E quando eles ouviam a história de fé desses homens que entregaram, esses homens, essas mulheres, esses jovens que entregaram as suas vidas para viver a verdade, eles eram motivados a ter uma fé semelhante a esses. Opa. Em 249, Décio assume o império com a ideia de resgatar a velha glória de Roma. Mas eu vou ficar por aqui, né? A gente já está chegando aí ao ano 200 e metade ali do terceiro século. A gente vai ver na próxima aula, mas esse estudo ele me chamou a atenção demais por ver a vida dessas pessoas, desses jovens, dessas mulheres, sabe, deixando um filho. E isso mexe muito comigo, não sei o que vocês entenderam, mas uma pergunta que não quer calar dentro de mim. Será que a igreja hoje se assemelha ao coração dessas pessoas? A igreja que eu digo somos nós, não é a instituição. Será que nós, de verdade, nós temos um coração igual a essas pessoas? E aí a gente pensa e a gente vê, né, que os apóstolos entregaram a vida, os discípulos dos apóstolos. Nós estamos chegando aqui quase no ano 300, com pessoas entregando a vida por amar a verdade, a Bíblia. E aí é uma pergunta que não sai de dentro do meu coração. E eu deixo aqui para a igreja pensar.
Será que nós somos esses? Tá? Reflitam, porque eu estou refletindo também, e a gente continua na próxima quinta-feira. Fernanda, tá por aí? Tô. Ora aí por nós, ora pelo Brasil, por favor. Ora pelas pessoas que o Senhor colocar no teu coração. E ora Amém. para, no final, ora para encerrar também. Tá bom. Senhor amado, Pai querido, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Deus, por essa noite, por esse estudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, que através da história, Senhor, da tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor começou lá atrás, Senhor, o Senhor possa despertar em nós, Senhor, a verdadeira motivação, Senhor, de te buscar, a verdadeira, Senhor, motivação, Senhor, de viver a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que tudo aquilo que essas pessoas viveram lá atrás, Senhor, sirva de exemplo, Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, Senhor, viver um evangelho de verdade, Senhor. Sim, Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a cada dia, a te servirmos, Senhor, de verdade, Senhor, a te servirmos, Senhor, por quem tu és, Senhor, por tudo aquilo de reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, quando olhamos somente para nós, Senhor, para as nossas vontades, Senhor, para os nossos desejos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque sabemos que muito, Senhor, é porque fomos ensinados dessa maneira, Deus. Mas eu creio que nesse momento, Senhor, o Senhor tem preparado o teu filho para nos ensinar, Senhor, a te buscar verdadeiramente, Senhor, por quem tu és, Senhor, e pelo que representa a tua palavra, Deus. Eu te peço que o Senhor venha nos ensinar, venha gerar em nós, Senhor, verdadeiramente a vontade de te buscar, Senhor, e fazer a tua obra, Deus, segundo a tua vontade e o teu propósito, Senhor. Eu te entrego, Senhor, o Brasil em tuas mãos. Eu entrego, Deus, esse momento, Senhor, que a gente está passando, Senhor, na história do Brasil, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos faça entender esse tempo que estamos passando, Pai. Sim, Pai. Não sabemos, Deus, qual é o tempo, Senhor, cronológico que estamos, Senhor, mas o Senhor sabe, Deus. E aqueles, Deus, que estão te buscando em espírito e em verdade, faça-nos entender, Senhor, que tempo é esse. Pai, para que a gente possa, Senhor, continuar caminhando, Senhor, e Sim, Pai. mantendo a nossa visão em Ti, Senhor, mantendo a nossa fé em Ti, Senhor. Que nada venha nos abalar, Senhor, nada do que vier a acontecer, Senhor, nessa terra, Deus, venha nos abalar, Senhor, mas que possamos enxergar, Deus, o teu propósito, Senhor, em tudo aquilo que tem acontecido, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai. Te pedimos que o Senhor tome, Senhor, esse novo ciclo que está começando no Brasil, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, essa nova etapa, Deus, e que o Senhor nos dê força, Senhor. Que o Senhor nos dê coragem, Pai, para enfrentarmos o que está por vir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por nós que estamos nesse estudo, Senhor. Te agradeço também por aqueles que não puderam entrar, Senhor, mas que sempre estão conosco, Pai. Que o Senhor fale com cada um, Deus, cada um que vai ouvir essa tua palavra, Senhor, em nome de Jesus depois, Senhor, o Senhor venha ministrar, Senhor, no coração deles, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Bom descanso, tá? Um ótimo final de quinta-feira aí. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, eu ia escrever no site, eu ia falar boa noite. Tá bom, gente. Ficam com Deus, gente.